De pé, todo mundo de pé, que a gente pudesse ler a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor tem nessa manhã aos nossos corações está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38 ao verso 40, por favor. 2 Reis, capítulo 4, verso 38 ao verso 40. 2 Reis. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu povo: ponha fogo, uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Versículo 39. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que era. Versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram, alguns bocados gritaram: Homem de Deus! Há veneno nesse ensopado, e não puderam comê-lo. Palavra de Deus nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida. Coloque a mão no seu coração, encurve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome e sermos ministrados através da tua palavra. Pai, que não seja o homem, mas o Senhor possa falar através da tua palavra. Usa-nos, Senhor, com poder e autoridade nessa manhã, que a tua palavra ela vá e faça o resultado a qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Se sente no seu lugar, em nome de Jesus. Eu falei com os visitantes, mas não me apresentei. Me chamo Bárbara, sou pastora. Estou pastora nesse lugar, pastora auxiliar do pastor Alexandre, junto com os outros pastores. Pastor Alexandre, você que veio nos visitar, ele está em Israel, está lá estudando. E ele está sempre ligado. Hoje, pela manhã, eu estava na sala, nos arrumando, daqui a pouco eu escuto assim: olha a hora, vai se atrasar, vai se atrasar. E eu, Jesus, o Senhor está falando. Mas estava na hora. Eu, meu Deus, eu esqueci que tinha câmera. E ele está, bom dia, eu amo vocês. Ele está com a câmera ligada dentro de casa. Eu falei, gente, estou sendo vigiada. Eu esqueci que tinha câmera lá no apartamento. E aí, vai lá no terraço, está lá. Vai para a sala, ele está sempre presente, ligado com as câmeras aqui também. Apesar da gente ter um fuso horário de 5 horas e um pouquinho de diferença. Mas essa hora que ele estava falando comigo, eles estavam quase na hora do almoço já. Eram 20 para as 8. Mas receba um abraço dele. Você que ainda não conhece, é um homem maravilhoso. Você não vai ver um homem tão bonito aqui na igreja quanto ele, sabe? Tem uns homens aí que deixa a Juju entrar, mas é um homem de Deus. Eu sei que não tem problema, mas é um homem abençoado e está buscando muita riqueza para a nossa igreja, né? E com isso, ele saindo, ele deixou que a gente cuidasse da igreja. E olha, se você soubesse quanta recomendação que a gente tem, meu Deus, porque a gente cuida daquilo que a gente ama, né? E ele ama muito. Se tem uma coisa que o pastor, ele ama muito, é a igreja, é a palavra de Deus,
e ele ama o que ele faz. Ele fica com muita saudade, ele manda vídeos. Falar em vídeo, a gente vai postar um vídeo aqui no final do culto. Amados, entre lá na página do pastor PRA Alexandre. Entra lá, cara, compartilha. Eu falo sempre isso. Como é difícil o povo compartilhar, amados, e comentar. Entra lá na página, compartilha só riquezas. Hoje, aonde ele está, eu vou botar daqui a pouco, acho que já está no Instagram, não sei. Ele está no deserto e ele está em Reobote. Ele está em Reobote hoje, gente. Ele está lá no lugar onde saiu as águas. E é muito gostoso. Você que ainda não foi em Israel, você vai ter a oportunidade de ir junto com ele. Porque a presença de Deus é tão forte. Ontem eu saí com meus filhos. À noite fui levar eles para comer fora, apesar de eu estar em propósito, eles até riram, falou, você vai me levar na pizzaria, mas você está em propósito. Aí eu falei, não, eu bebo água, não tem problema, propósito é propósito. E o propósito é assim, amados, é quando a gente tem que Deus vê. Se a gente não tem nada para poder nos tentar, então não vale o propósito. Levei eles, a gente estava no meio da pizzaria, quando o telefone tocou, o vídeo tocou, ele chorando a beça. E ele falou assim para a gente, para aí que eu quero orar com vocês. E o maior falatório no meio da pizzaria, eu botei o celular no meio da mesa, botamos os ouvidos assim, e ele orando lá, ele estava orando por nós no Muro das Lamentações, e foi uma presença tão grande. Depois ele colocou também para os supervisores, pastores, apoio, mas primeiro ele orou com a gente. E ele tem falado que é um tempo muito precioso, um tempo que ele tem aprendido mais, muito mais, e eu já tenho algo para dizer no final. Eu vou dar mais um pouquinho de informação, mas 2026 tem outra caravana, amém? Ah, não acredito. 2026 tem outra caravana, amém? A gente está tentando fazer para as 7 igrejas do Apocalipse. Não, vou dizer de novo. A gente vai ver se consegue para 7 igrejas do Apocalipse. Amados, coloca isso no seu coração. Coloca esse amor, sabe? E é possível. Eu digo que é possível porque a gente tem um pessoal aí do Passo de Fé que está indo, amados, e agora eles estão vendendo já para poder levar dinheiro, né? Estão pagando. E, amados, é passo de fé, então é possível. Aquele que quer, ele faz, ele arruma um jeito de fazer. Vende água, vende sacolé gourmet, vende cocada, sei lá, vai para o sinal, faz um extra e paga, amados, porque tudo que deixa para cima da hora é caro. Mas quem pagou desde o início está pagando R$600. Mas é desde o início. Falou, acreditou no sonho e apostou nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Ai, acorda aí, vai. Dá um catuque no irmão do lado, fala assim, acorda aí. Não, mais forte, diz, acorda aí. Vamos embora. Eu não te prometo, mas eu vou tentar acabar cedo, amém? Vamos lá, amados. Você tem aí coloca aí o tema da nossa mensagem nessa manhã. 1, 2, 3, e você vai falar isso comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Agora toda a igreja. Direção profética. Eu quero hoje te dar uma direção aqui desse altar. Eu quero ser que a palavra do Senhor, ela vá ao seu encontro, como foi ao meu encontro, e ela possa verdadeiramente te dar uma direção. De repente você entrou nessa manhã, amados, sem direção para algo que você precisa fazer. Você entrou sem saber
uma atitude certa a qual você deve tomar, e eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está dizendo que nessa manhã Ele tem uma direção profética para mim e para a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Uma direção profética, amados, é muito importante na vida daquele que serve a Deus. A gente sem direção, a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente não tem uma direção certa, a gente acaba fazendo zigue-zague saindo da rota. Mas quando a gente tem uma direção, quando a gente é direcionado por homens e mulheres de Deus, a gente chega no destino certo. E o nosso destino, é claro, é a eternidade. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, querido? E como instrumento de Deus, eu quero te dar direção para que você consiga chegar até a eternidade. E a gente falando de grandes homens de Deus, é tempo de Timóteo, é tempo de discipulado, é tempo de dar direcionamento, é tempo da gente entrar na rota. E eu não poderia deixar de falar de Eliseu, que eu já tenho falado há algum tempo sobre Eliseu. E eu quero dar mais uma palavra para você nessa manhã sobre esse grande homem de Deus. Esse homem que pegou, aquela unção que Elias carregava sobre ele, e a gente leu depois que Geazi ele fez tudo errado. Foi um homem que viveu alguns milagres diante de Eliseu, do lado de Eliseu, mas mesmo assim fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns profetas que estavam na escola de profeta. Amados, eu creio que esse lugar também é uma escola de profeta. Quem crê, diga glória a Deus. Esse lugar é um lugar que a gente tem ensinado e que a gente tem aprendido também, amados. Não é só ensinado, a gente tem aprendido, porque toda vez que nós ensinamos, nós aprendemos também. Toda vez que nós ministramos, nós somos ministrados também pelo Espírito de Deus. Então, que essa palavra ela vai em direção ao seu coração. E ali estavam reunidos alguns profetas juntos com Eliseu. E algo acontece no meio desse povo. Ficam meio sem direção, meio sem saber o que fazer, mas uma palavra de um homem de Deus, ele levou aqueles profetas a uma direção certa. Diga glória a Deus. Lá no versículo 38, por favor, versículo 38. Diz assim: Eliseu voltou a Gigal, onde havia o quê? Fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Aqui a gente vê Eliseu tomando uma decisão, porque muitas das vezes a gente se encontra numa zona de conforto. Bota aí o primeiro que eu coloquei, o primeiro tópico aí, por favor. Anota aí. Bota aí, acomodados. Coloca aí, escreve acomodados. Embaixo você bota esse versículo de 2 Reis 4:38. Aqui a gente vê os profetas ali, a escola de profeta, eles acomodados. Diz que havia uma grande fome aonde? Na terra. Todo mundo estava esperando o quê? O alimento, mas ninguém tomava uma decisão, ninguém tomava uma postura de procurar um alimento ou fazer. E muitas das vezes a gente vê isso, amados, um povo sem direção, acomodado, com muita fome, muita coisa para fazer, mas sem direção. E o profeta, ele serve para isso, para dar direção ao povo. Diga glória a Deus. E isso aconteceu com Eliseu, seus profetas. Estava todo mundo sentado ali, a fome na terra. E eles ficam assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora, amados?
Eu já falei isso, a gente não depende de governo, pode falar que tudo está caro, a gente sabe que está caro. Quem é dona de casa sabe que ir ao mercado todo dia agora virou algo, artigo de luxo, né? Esses dias eu postei lá no meu Instagram, né, que tem esse meme, mimimei, que eu consegui, eu compro com o vovô no Mercadão, eu compro ovo no Mercadão, e eu comprei uma caixa de ovos no Mercadão. E quando eu comprei, a caixa de ovos ainda custava R$160. Agora a caixa de ovos está a R$210. Amados, é se mimar. É ou não é? Você ter ovo hoje em casa é artigo de luxo. Antigamente, ter ovo dentro de casa, se a pessoa não tem dinheiro, come ovo. Agora, ter ovo dentro de casa é artigo de luxo. E ter café? Café, então, filha, aí a gente se mimou de verdade. Imagina lá em casa que a cada 2 dias se gasta 500 gramas de café. Eu falo, meu Deus, graças a Deus, meu esposo está vigiando, e o meu filho, que é tão viciado quanto o pai. Viciado não, Senhor, vou tirar isso. Que gosta de café tanto quanto o pai, ele falou assim para mim, estou tomando menos café agora, porque, glória. E eu faço só uma garrafa de manhã, que está eu e ele, a gente faz uma garrafa, né? Aí ele toma o café dele da manhã, e depois toma um golinho após o almoço, e não está tomando mais, então está rendendo café. Eu digo, o Senhor é bom, né? Quem sabe que quando ele voltar, o café já abaixou. Aí fui no Espírito Santo, ainda trouxe um café moído lá do Espírito Santo, melhor ainda, né? Mas, se a gente ficar acomodado, que é a fome, a gente não vai tomar café, a gente não vai comer o ovo, a picanha, então, amados, né? É igual caviar. A gente só está ouvindo o falar, nem o cheiro a gente está escutando mais na casa do vizinho, sentindo. Então, se a gente se acomodar com isso, a gente hoje não come mais, a gente não vive mais, a gente não pega mais o ônibus. Amados, até o trem que era barato agora acho que é R$7,10, não é isso? R$7,60 o trem. Na época que eu trabalhava fora, o trem era o meio de transporte mais barato que tinha na vida. Agora o trem também virou artigo de luxo. R$7,60 o trem. Imagina se a gente recebe essa palavra, mas eu não vivo pelo que vejo, mas sim pelo que creio. E ali estavam os profetas, a fome na terra, não tem o que comer. Está todo mundo esperando, hein, amados? Eu quero te dizer que é Deus que nos dá o sustento, é Deus que nos dá a direção. Então, como um profeta hoje do Senhor nesse altar, eu quero declarar para você, não tenha medo, nada vai te faltar, comida na panela, ela não vai faltar, o pão nosso de cada dia, Ele vai nos dar, amém? Glória a Deus. No mínimo ali, amados, havia fome, porque ao invés de buscar o alimento, eles estavam insatisfeitos. Muitas das vezes, falta alguma coisa, porque a pessoa ela reclama tanto, amados, como se reclamar e adiantar alguma coisa, é mudar a nossa situação. Como se a gente reclamasse de algo, falasse, não, eu vou reclamar que vai acontecer. Não, amados, reclamar é queixar-se 2 vezes, reclamar é muito pior. Então, espera o tempo de Deus, espera uma direção, que na hora certa, o Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Diga glória a Deus. Aí no versículo 39 diz assim, um dos profetas foi ao campo apanhar o quê? Ervas. Encontrou uma trepadeira do campo, voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços, colocou aonde? Na panela, sem saber exatamente o que eram. Segundo tópico, coloca aí,
O segundo tópico diz: cuidado com o que você colhe. Repita comigo: cuidado com o que você colhe. Aqui, amados, o profeta, o servo de Eliseu, o que ele fez? Ele foi lá e ele colheu a primeira coisa que ele viu. Tem gente colhendo coisas pela aparência. Ele olhou, viu uma trepadeira, viu que ali havia alguns frutos, ele foi lá, colheu. Ele não pesquisou, ele não quis saber se era venenoso ou não, mas ele colheu. E quantas pessoas hoje têm olhado as coisas com uma visão que por fora parece bonito? Ei, deixa eu te falar algo. Tem coisas que por fora parece até bonito, mas não tem conteúdo nenhum. E quantas pessoas têm colhido, têm vivido pelo aquilo que vê, e por dentro não sabe a fonte, não sabe quem é que fez, da onde que veio. Tem gente, amados, vivendo de internet, de Instagram, a vida do outro. Eu vi esses dias no Instagram um humorista aí que já foi cristão. Eu vou falar o nome errado, vocês me corrigem, que eu sempre confundo. Acho que é Whindersson Nunes, é isso? O cara que foi cristão se afastou da presença. O cara que tem milhões de seguidores, mas agora está numa clínica psiquiatra se tratando. Mas todo mundo segue, diz que quer ter a vida dele. Você quer ter a vida dele? Um homem vazio desse. O homem que faz graça para todo mundo, mas o seu interior, amado, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. Mas tem muitos que têm comprado isso, porque pelo aquilo que vê. Tem levado para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro da sua família, para dentro da sua área ministerial, aquilo que vê, aquilo que enxerga. Mas não tem olhado o conteúdo. A gente costuma dizer tanta palavra liberada desse altar, e tem gente procurando na internet vida de pastores vazias, que você não sabe como é o andar dele, não sabe como é a família, mas porque libera uma palavra de vitória, pessoas têm entrado lá e têm compartilhado. Quando você pede para compartilhar algo da igreja, é uma dificuldade, amado, só dar um coração e um aviãozinho. Mas para liberar um montão de besterol aí, quantos amados que eu vejo que liberam stories, botam no story cada besteira, que eu falo, amados, mas não tem nada da igreja, não tem nada do reino. Sabe por quê, amados? É aquilo que vê, sabe? O que vê. Amados, cuidado. Cuidado, que tem muito fake news aí, tem muita coisa que parece, mas não é. E aquele servo de Eliseu, ele encontrou a primeira coisa que aos seus olhos era boa. E ele não quis saber, e quanta gente assim, não quer saber de conteúdo, não quer saber da palavra, não quer saber de uma vida de santificação. Ela quer aquilo que aparentemente para ele é bom. Olha, o casamento de alguém diz assim, olha, o casamento dele é uma benção. Amados, você não vive na casa dele. Você não sabe como ele trata a esposa, sei lá. Aí, ele abre a porta para a esposa do carro. Adianta abrir sua porta, amado? Se chegar dentro do carro, xinga de tudo quanto é jeito? Claro que não. Adianta perto de todo mundo ficar dando beijinho, falando que é amor o tempo todo, só porque está perto de alguém? Aí você está com um probleminha no casamento, diz assim, lá, fulano de tal, olha como que ele trata a esposa. Ou vice-versa. Lá, a esposa de fulano, olha como que é. Amado, você está lá dentro da casa para viver? Você está lá, você está comprando aquilo que é aparente. Você não sabe se é a verdade, se tem veneno naquilo dali, mas você não quer se aprofundar, você não quer
perder tempo, não ganhar tempo em conhecer as coisas. É muito mais fácil você chegar na internet e procurar alguma coisa pronta do que você pesquisar. Hoje, com o professor Google, então, você vai na escola. Hoje, as crianças querem jogar tudo lá no aplicativo que tem. Qual o nome? Qual o nome do aplicativo? Está vendo como você sabe? Você pesquisa tudo no aplicativo. Os jovens aí pesquisam tudo no aplicativo e coloca, copia e cola. Aí, na hora de prestar uma prova, né? Não sabe nada, porque lá não tem copia e cola na prova, aí se dá mal. E quantos só tem colado, copiado e colado, e na hora mesmo de fazer a prova real, tem ficado o quê? Reprovado naquilo que faz. Então, eu quero dar uma direção profética para você nessa manhã. Não ande pelaquilo que você vê. Nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa que não passa de uma mera bijuteria. E você está falando assim, meu Deus, é ouro puro. Só se for 18 quilates. Cachorro quilate. Cadê o Fábio? Não está aí hoje não, né? Eu brincava com ele que ele andava com os cordões. Aí depois eu falei a ele, não, pastor, isso daqui é o quê? Não. Aí ele falou o nome, eu falei, eu pensei que fosse ouro. Não, quando eu não era crente, falava que era ouro, mas depois... Estou em processo ainda de conversão, mas vai chegar lá. Mas ele é uma benção. Mas, amados, só por quê? Porque as pessoas olham a aparência. Quantos têm olhado a aparência num ciclo de amizade? Eu quero ficar com aquele que aparenta ter mais. Quantos que têm amigo não pelo conteúdo, mas sim por aquilo que a outra pessoa pode oferecer financeiramente? Quantos têm atraído tantas coisas para si? Por quê? Porque têm olhado com olhos carnais. Eu quero te chamar a atenção para que você venha abrir os seus olhos espirituais nessa manhã, amém? E aí esse servo, ele pegou aquilo que aparentemente era bonito, e ele trouxe perigo, amados. Ele trouxe perigo. Olha no versículo 40. O ensopado. Espera aí, vamos lá, no 39, acho que eu não acabei de ler. E voltou trazendo os frutos silvestres em sua capa, cortou o fruto em pedaços e colocou na panela, sem saber exatamente o que era, né? No versículo 40 diz assim: o ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno aonde? Nesse ensopado. E não puderam comê-lo, porque não pediram direção antes de botar na panela. Olha, quando nós não temos direção, a gente faz tudo errado. E esse servo, ele pegou aquilo que aparentemente era bom, colocou na panela, e agora ele está servindo aos homens. Terceiro tópico, coloca aí para mim, por favor. Terceiro tópico, diga assim, morte na panela. Não, diga mais alto, morte na panela. Diga mais alto, morte na panela. Muitas das vezes, amados, a gente traz a morte para dentro daquilo, da nossa vida, né? A gente ouve alguma coisa, ou alguma coisa sem fonte nenhuma, verdadeira, e a gente guarda aquilo dentro da gente,
e acaba nos envenenando. Quando nós não separamos um grupo, isso é muito sério. Hoje é domingo, quarta-feira, eu peguei mais um grupo. E eu vou desfazer todos esses grupos, amados. Todos esses grupos que vêm para trazer veneno dentro da panela. Que traz algo, aí quando um morre, grita. Mas por que não pede direção antes de levar o veneno para dentro da panela? Quantos grupos se formam? Não para falar da palavra de Deus. Quantos grupos se formam? Não para falar sobre bênção. Mas quantos grupos se formam por causa de resenha? Ei, amado, você não vem para a igreja por causa de resenha. Você veio para a igreja para ter uma direção profética. Diga glória a Deus. E aí fazem grupos e acabam levando veneno para dentro desse grupo. Por acaso você está dentro de milícia? Para poder fazer grupinho? Amado, esse negócio de grupo não dá certo, não. A grupo da resenha. Tem um grupo de jovens, para que você quer ter um grupo exclusivo teu? Aí eu perguntei um participante desse grupo. O que tem no grupo? Fala de palavra? Não. Morte na panela. Morte na panela. Eu estou falando de um grupo que foi feito de alguns jovens. Mas quantos grupos você tem também no seu celular que traz morte para você e mesmo assim você não excluiu ele ainda? Quantos homens pornográficos aqui que tem grupo que recebe foto de mulher pelada sendo casada ainda? Aí você fala, não, meus amigos da antiga. Morte na panela. Quantas mulheres tem grupo das migas lá de trás? As migas que não dão certo no casamento e na primeira coisa que acontece no seu casamento, elas dizem assim, tu é boba demais, separa. E você ainda está nesse grupo que traz morte para a panela. Quantos grupos nós estamos ainda, que são grupos que não edificam a nossa vida? Amados, até o grupo da família. Tem grupo da família que é demoníaco. Ou a pessoa te respeita, ou você sai fora. Morte na panela. A pessoa, ela traz lá de fora um montão de porcaria e coloca, e você fica comendo. Porque quando a gente está nesses grupos, a gente está se alimentando daquilo que não presta. Mas a gente quer fazer o nosso social. A gente não quer ficar mal na fita, né? Não, eu não posso sair, eu preciso fazer o meu social. Um palavrãozinho só. Outro dia eu escutei de uma pessoa que falou assim, pastor, eu falei, eu sinto falta de fulano tal na igreja. Ah, não, é que está fazendo campanha em outro lugar. Aí eu falo, meu Deus, para que está sentado aqui, amados? Está sentado aqui, mas quer o quê? A revelação do João. Quer revelação da Maria, mas não quer revelação da palavra. Morte na panela. Aí ganha uma revelação que é do cão. Porque tem gente, amados, até o diabo ele revela. Amados, eu não sou contra não, tá, amados? Amém? O Espírito precisa testificar. Porque se eu tenho intimidade com Deus, Deus tem que revelar o meu coração. Amém? Agora tem um montão de gente sem direção, que está indo só pelo aquilo que vê, mas a irmãzinha lá, ela roda no mistério, e ela entrega, ela fala o CPF, eu também posso falar o seu CPF.
Ela fala o CPF, diz um montão de coisa e o manto lá, o manto você tem que ir lá. Amados, eu tenho que ir em lugar nenhum. Eu tenho que ter uma direção profética. Diga glória a Deus. Eu quero ver a vida da irmãzinha que está rodando. A irmãzinha que está com coque, mas a língua é desse tamanho. Amém, amados? Eu quero ouvir a vida daquele pregador que está revelando, está entregando o mistério, falando em línguas. Amados, a Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala para si próprio, para edificação de si próprio. Se não tiver quem interprete, está falando só para si. Agora tem gente trazendo veneno para a panela, por quê? Olha aquilo que aparentemente é bom, mas não vê fundamento, não vê base. Por isso que a gente está numa geração de crentes que tem se desviado por qualquer coisa, porque são cristãos que não têm direção proféticas. Não querem ter ninguém direcionando, porque é minha vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Agora, eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Porque eu encontrei alguém que é muito maior do que eu. E a gente vê tanta gente morrendo, tanta gente trazendo morte para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro do seu lar, para dentro da sua família, amados. Porque na vez de pesquisar primeiro, tem vivido como? Não, aparentemente é bom. A roupa de fulano. Amado, tem gente que tem iPhone 16 que não tem nem reboco na parede de casa. Nada contra, se é isso que você quer viver. Mas a pessoa diz assim, ai, fulano de tal tem isso, tem aquilo. Quem tem muita comparação, às vezes é filho, né? Fala, ai, fulano tem isso, comprou aquilo. Fulano é fulano, você não é fulano. Acabou. Acabou. Cada um, se o pai dá problema, é do pai. Cada um vai corrigir, e precisa corrigir diante da Bíblia, diante da Bíblia. Ah, meu filho fez pirraça, não quer, vai ficar sem. Não é porque o outro pai dá, que eu vou dar também. Amados, pronto, acabou. Nós precisamos ter direção. Não é aquilo porque um faz, eu tenho que fazer. Você não é papagaio para ficar repetindo o que a outra pessoa faz. Você precisa ter uma direção na sua vida. Diga glória a Deus. Esses dias aconteceu algo. A gente estava na praia, né? E os filhos... coitado dos meus filhos, né? Eu sempre falo deles, né? Aí a minha filha queria um negocinho da Farm. Porque eles precisam ter uma roupa nova todo dia, né? Precisa ter. E eu sabia que ela não usar aquele negócio. Mãe, eu quero esse biquíni, que eu não sei o quê, mas ela estava com biquíni. Aí eu peguei e falei assim, depois eu compro. Você riu porque tu faz isso? Né? Aí eu falei, depois eu compro, mas eu ia comprar de verdade. A loja não estava nem aberta. Aí estava lá na casa da minha tia. Aí daqui a pouco ela falou assim, eu vou para a praia. Ela, não. Com a cara lá. Eu falei, não vai não? Peguei minha bolsa. Fui com meu irmão para a praia. Aí... o pastor falou assim, o que aconteceu? Que a Esther não quis ir? Eu falei, não, ela queria ter um tempinho com Deus. Sabe o que ela fez? Eu tinha metido o pé para poder ir para a praia, ela pegou o tênis dela e foi lavar o tênis. Eu falei, ai, que delícia. Aí meu irmão pegou e falou assim, irmã, parabéns. Aí eu falei, o que foi? Não ganhou o maiô, ainda lavou o tênis. Menina, fez pirraça à toa, porque depois foi para a praia, se divertiu, foi bom pra caramba. Aí eu falei, tá vendo?
Perdeu a bênção à toa. Por quê, amados? Porque eu tenho que ter, tem que ter nada, amados. Tem que ter para mostrar que tenha. Tem necessidade? Tem necessidade? Não tenha. Então, amados, não é porque a gente não tem que fazer uma coisa porque o outro faz o problema. Se o filho faz pirraça e vai lá e compra na hora, problema. Ele não está educando o filho dele da maneira que ele precisa ser educado. Nunca lavou um tênis na mão. Aquele dia ela lavou. Deixou o tênis branquinho, branquinho, branquinho. Eu falei, uau, valeu a pena. Mas se você deixar, amados, parece algo simples, você traz contenda para dentro da sua casa. Porque aí você compra, e teu marido fala o quê? Não era para ter feito. E eu vou trazer veneno para a panela? Não vou não, amados, não vou. Então, para de olhar a vida do outro, porque o outro tem, o outro compra. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Se fulano pode comprar, deixa ele comprar, amados. Se fulano pode ter, deixa ele ter. Mas tem que ter direcionamento, diga glória a Deus. Porque quando a gente não tem direcionamento, a gente só faz aquilo que é errado, diga aleluia. Então, amados, eu já quero falar hoje para você que está com um grupo que não traz benefício nenhum, grupo que só traz esterilidade para a sua vida, deleta ele hoje. A gente fala tanto isso aqui na igreja. Deleta grupos, amados. Grupo para mim, facção é a mesma coisa. Se não fala do reino, não pode ter grupo. Eu tenho mais de 200 grupos no meu celular. Tem dia que para mim poder abrir uma mensagem demora uns 20 minutos. De tanta mensagem que chega. Mas é só grupo da igreja. E o grupo da minha família, quando eu vejo que estava falando muita coisa, eu saio logo do grupo. Aí me chamam no particular. Saiu por quê? Eu falei, porque não respeita. Se não tem respeito, não tem que ficar. Aí vai lá, não, perdão. Aí vai e coloca de novo. Né? Mas amados, a gente não pode trazer essas coisas para a nossa vida, para a nossa casa, senão a gente traz morte. Diga glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 31 diz assim. Efésios 4, 31 diz assim: livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Amados, não leve veneno para dentro do seu ambiente. Não leve veneno para dentro da sua casa, para o seu trabalho, o seu lugar de estudo, para dentro da igreja principalmente, amados. Nada de panela fechada, a tampa tem que estar aberta e todo mundo tem que viver o mesmo propósito. Diga glória a Deus. A gente é separado por rede, a gente é separado por área, mas nem isso não diz que nós não somos um. Eu até brinquei, mas eu entendi o propósito do pessoal que estava lá na praia. Eu até brinquei que sábado, sexta-feira, o pessoal fez um negócio na praia, tinha um grupo aqui, outro grupo lá. Eu falei, gente, por que vocês não se unem? Aí o pessoal falou assim, não, porque lá está fulano, lá está ciclano. Eu falei, eu pensei que corpo, cabeça e membro andassem junto. Você sabe que está todo mundo ali, por que não se unir? Porque uma brasa junto com outra brasa vira o quê? Uma fogueira, amados. Não, porque está assim, não, amados. Vamos parar com isso. É aí, quando a gente faz grupo fechado, que o veneno entra. Diga glória a Deus. Ou você não quer falar porque você tem grupo fechado. Diga glória a Deus. Agora, para isso tudo, para esse veneno há um remédio. Diga uau. Não, diga uau.
Para isso tudo, para o veneno, para tudo há um remédio, para tudo há uma solução. E eu quero te dar essa direção nessa manhã. Há um remédio que pode acabar com todo o veneno. Aquilo que parece que não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito. E eu quero te dar uma solução para isso. Coloca o quarto tópico aí para mim, por favor. O quarto tópico para mim. Sabe qual é o remédio? A palavra de Deus. Quer acabar com todo veneno? Quer acabar com todo disse-me-disse? Quer acabar com toda intriga, a ira, a falta de perdão? É só trazer a palavra de Deus. Aonde há contenda, aonde há algo que não está certo, traz a palavra de Deus, você vai ver que é o melhor remédio. Diga glória a Deus. Porque quando a gente tem um problema, a gente também, Vinícius, precisa trazer a solução do problema. Não adianta eu fazer um gabinete com você, te escutar e na hora eu não ter a solução para aquilo que você vem me falar. E falar em gabinete, amados, deixa eu falar algo. E também não quero que você me interprete mal. Muita gente procura muito psicólogo. Procura muita gente, eu sei que precisa, algumas áreas precisa de ajuda, precisa. Mas ninguém procura um profeta para dar direção. Quando o profeta, ele pergunta, tudo bem? Tá, tudo bem. Não fala a verdade, mas quando chega lá para o psicólogo, rasga o coração, rasga tudo. Agora, para o profeta, aquele que dá a direção, ninguém quer falar a verdade. O pessoal entrou numa era de psicólogo. Ah, eu preciso de psicólogo, eu preciso de terapeuta, eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus que é remédio. É a palavra de Deus que traz cura. É a palavra de Deus que traz salvação. Mas prefere gastar muito dinheiro no psicólogo do que sentar no gabinete e rasgar o coração para o profeta. E o profeta tem uma direção para te dar. Quantos doentes aqui, amados? E cada vez mais que vai no psicólogo, mais viciado fica no psicólogo. E chega lá e o psicólogo não fala nada, só escuta. Escuta, e você vai lá, paga. Aí escuta, ele fala um negócio, acabou o tempo. Mais uma vez, não estou tirando, porque um médico, ele estudou para isso. Mas às vezes você não sabe nem quem é a fonte, nem quem é o psicólogo. Agora tem os psicólogos que se é homem ou mulher, não, eu sou... Outro dia até compartilhei um negócio desse. Eu sou psicóloga, psicóloga. Psicóloga? Que isso? Eu sou psicóloga. Eu atendo a todos, todas, tudes. Eu lembrei até do Teletubbies. Né? Todos, tudes. É tanta TEDs, é tanta coisa, psicólogo. Que isso? Aí a pessoa vai para um psicólogo, mas não senta e fala, meu pastor, eu pequei. Porque a maioria das coisas que levam a pessoa para dentro de uma clínica com um psicólogo, psicológico, sei lá, que depois leva para o psiquiatra, é a pessoa que está em pecado, fez alguma coisa, perdeu alguém, mas perdeu, está cheio de remorso. Tá? A maioria das vezes, amados, mais uma vez não quero falar que é todo mundo, mas
Alguns que eu conheço, tem uns que precisam realmente de um tratamento mental, amados. Precisam ir para o psicólogo, psiquiatra, que tem gente que a gente trata em gabinete e fala assim, não, aquilo dali tem que ter alguma coisa, que você vê que não é normal realmente, não é só espiritual, que você orou e não passou. Mas por que não abrir o seu coração para a sua liderança? Por que não abrir o seu coração para o seu pastor? Por que não rasgar a sua nudez? Que você não fala aqui, você fala para uma pessoa que você não conhece. Sabe por quê, amados? Você não quer tirar a sua capa. Você quer continuar com a capa de crente, super crente. Aquele que na igreja, todo bonitinho, todo mundo fala assim, eu quero ser igual. Eu não posso tirar a minha capa. Se você hoje quer melhorar a sua vida, eu tenho uma direção profética para você, diga glória a Deus. E no verso 41, diz assim, olha a direção profética, porque o homem de Deus, ele tem uma direção profética. Diz, verso 41, Eliseu disse, tragam-me um pouco de farinha. 41. Tragam-me um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse, agora podem comer ensopado e não lhe fará mal. Tem veneno na panela, mas também tem remédio para o veneno na panela. Amados, era só um trigo. Diga comigo, só um trigo. Não era só um trigo. O trigo representa nada mais do que o pão da vida, amados. E aonde há qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de ira, qualquer confusão, aonde há veneno, é só entrar um pão da vida, que tudo fica bom. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Ei, Jesus é o pão da vida e Ele tem remédio para mim e para você. Parece que era algo simples, jogou a farinha e o veneno acabou, mas não é simples. O trigo representa o Senhor, a palavra. E quando ele jogou, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, ele voltou a trazer vida e falou, podem comer agora. E que eu quero falar para você nessa manhã, pode comer. Nada vai te fazer mal algum. Mas para isso você precisa estar baseado na palavra. Você precisa estar firme na palavra. Você precisa andar na direção que a gente lhe der. Amados, não estou falando que nós somos os melhores, não. Claro que não, nós também precisamos de direção. Eu sou discipulada. E olha como eu sou discipulada. Mas você não tem noção como eu sou discipulada. Tem dia que eu digo assim, Senhor, meu Deus, parece que eu sou a mais discipulada de todas. Porque tanta paulada que eu ganho, amados, depois de toda a ministração, eu falo assim, nem vou ministrar mais. Que ele bota para sentar. E ele fala isso, fala aquilo, fala. Amados, eu sou muito discipulada, mas muito. Tem dia que eu até choro. O meu discipulado é severo. Tem dia que eu falo, Senhor, não sei se eu me alegro ou choro, não sei se eu choro ou me alegro. E eu tenho que ficar caladinha, que às vezes eu falo alguma coisa, aí ele fala assim, olha, em submissão. Aí eu falo, mas não é isso. Não é acho, é o que a palavra diz. Ele me corrige na palavra, amados. Olha, é uma bênção ter um marido pastor, tá? É uma bênção. Mas tudo ele me corrige na palavra, amados. E olha, ainda mais o meu marido, ele tem palavra para tudo. Eita glória, quero ver se fosse lá na tua casa. É bênção, velhinha. Eita glória, é bênção.
Amados, mas tudo Ele tem uma palavra. Tudo Ele tem uma palavra. Eu sou corrigida, eu tenho direção. Mas você acredita que toda vez que Ele fala algo, porque tem o nosso eu, né? Ele fala algo e eu falo, tá bom, entendi. Entendi. E mesmo eu não querendo fazer, eu faço. E não é que a direção é correta? Porque eu estou debaixo de uma direção profética. Eu tenho alguém sob, né? Eu estou debaixo, eu tenho alguém sobre a minha vida. Não faço nada sem a direção. Antes de ministrar, minha ministração vai para ele. Ele olha a minha ministração e fala se eu posso ministrar. E eu falo aquilo que Deus falou no meu coração. E ele vai colocando os tópicos dele. Eu também tenho uma direção profética. Eu também tenho alguém sobre a minha vida. Então, se você quer ter vida e vida em abundância, leve o verdadeiro pão da vida para dentro da sua casa. A palavra de Deus é o remédio para curar tudo aquilo que nós precisamos. Está doente? Tem remédio a palavra. Está com dificuldade? A palavra é o remédio. Amados, tem tudo. Correção de filhos. A palavra, ela fala sobre correção de filhos. Casamento. Também tem, viu, aquilo que a gente pode fazer, não pode fazer. Gente que quer ter 2 esposas, só deu mal. Abraão foi escutar a voz de Sarai, era Sarai ainda, e escutou a voz dela, teve Ismael. Hoje a gente vê essa guerra acontecendo. Então, tem palavra para a gente. Está ruim financeiramente? Tem palavra para a gente. Tudo a Bíblia tem palavra. Está doente, às vezes a gente está com a nossa alma adoecida, tem remédio, que é a palavra de Deus, amados. Só que tem gente que não quer ler a palavra. Tem gente que não quer ter tempo com Deus e vive doente aí. Mas eu quero te falar nessa manhã que tem remédio para você. Diga glória a Deus. Jeremias 23, verso 28. Jeremias 23, verso 28. Diz assim: que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que os meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre a palha e o trigo. Amados, o trigo ele vem para desfazer qualquer tipo de contenda. Agora a palha não. A palha ela vai embora. Agora a palavra, é esse o trigo que foi colocado, ele vem para trazer uma mensagem reveladora. Ele vem para trazer o remédio a qual nós precisamos. Diga glória a Deus. João 8:32 diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade. Então conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. De repente você estava numa zona de conforto, acomodado, e estava esperando uma direção do profeta. Você recebeu uma direção do profeta, mas mesmo assim você foi lá e colheu algo que aparentemente era bonito, mas algo que ia te levar à morte. Mas depois o profeta, ele vem e ele traz o remédio para você, para curar isso que um dia você trouxe para a sua vida, que é a palavra de Deus. E agora ele está dando mais outra direção, dizendo: conhecer a palavra, e a palavra os libertará. Eu posso ouvir um glória a Deus? No versículo 42, volta lá, 2 Reis 4:42. Diz assim: outro dia um homem de Baal, Salissa, trouxe comida para um homem de Deus, 20 pães de cevada feito dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas?
Só com isso, perguntou o seu servo. Senhor, perguntou o seu servo, mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor, todos comerão e ainda... É o quê? É uma direção profética. Às vezes, muita gente, amados, quem tem uma direção profética, é direcionado por Deus, ele sabe aquilo. Quantas das vezes a gente diz assim, ó, vai dar, vai acontecer, e a pessoa diz assim, não vai dar. Isso não vai dar, não tem jeito, mas quando tem uma direção do homem, de uma mulher de Deus, acredita, vai dar certo. Mas tem muita gente ainda duvidando daquilo que Deus está falando à igreja. Tem muita gente duvidando ainda de palavras que saem do altar. Ei, amado, se não há pecado, se não é nada, por que está duvidando da palavra que sai do homem, de uma mulher de Deus? Não a palavra que você quer ouvir, mas assim aquela que Deus quer falar ao seu coração. Porque tem muita gente que não quer aceitar, dizendo que não vai dar, porque não é uma palavra que ela queria ouvir, mas uma palavra que traria conforto para ele. Ei, você não está no lugar de conforto, você está no lugar de confronto. Diga glória a Deus. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Deus já te deu a solução, que há remédio para você nesse dia. E Ele está dizendo, ei, agora tem pão para você. Mas tem muita gente ainda duvidando, será que tem pão mesmo? Será que dá para todo mundo? Ei, para de duvidar, amados. Pare de andar com dois pensamentos. É por isso que não rompe. É por isso que a vida não sai da estaca zero, porque fica com dois pensamentos, duvidando, será que vai acontecer? Será? Não vai acontecer, porque hoje, nessa manhã, tem uma palavra liberada para você. Vai dar certo, tem remédio. Deus quer trazer cura para você nessa manhã. Há remédio, há jeito, há saída. Mas para isso você precisa acreditar na palavra profética. Diga glória a Deus. E diz assim, no 44. E quando distribuiu o alimento, houve suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Não é muito melhor obedecer? Não é muito melhor obedecer? É muito melhor obedecer, amados. Porque tem pessoas pagando preço ainda porque não quer obedecer. Vai dar certo. Vai dar certo. Parece que as coisas não se encaixaram, calma. O pastor sempre diz, Deus complica, depois Ele descomplica, e depois Ele explica porque Ele complicou. Mas quando as coisas começam a complicar, a gente não quer entender, né? Porque ninguém quer passar, amados, por algumas situações, mas o segredo é caminhar. A gente já caminhou até aqui, e é tão pouco para a gente chegar no final. Para que a gente vai olhar para trás? Olha, se a gente olhar para trás, tudo que a gente tem que voltar. Então é melhor a gente continuar, prosseguir. É melhor a gente acreditar na palavra. É melhor a gente acreditar nessa direção profética que Deus está dando. Amados, é ano de discipulado. É ano de acreditar naquilo que sai do altar. Ei, afinal de contas, Ele tem vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz lá em João que o diabo veio para matar, mas o Senhor veio para dar vida. E vida em abundância, porque o papel do diabo é roubar, matar e destruir, mas Jesus não. Ele veio para dar vida e vida em abundância para mim e para você. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Se você crê nisso, se expressa aí no seu lugar, amados. Jesus, o nosso pão da vida. O pessoal do louvor pode já vir subindo, tá? Jesus é a nossa abundância. E na Santa Ceia, a gente sela
verdadeiramente aquilo que nós falamos. Quando nós participamos da Santa Ceia, amados, ali representa o pão vivo. Então eu quero te dar uma direção nessa manhã. Tenha Jesus na sua vida, porque Jesus, ele é o suficiente para sarar todas as nossas feridas. Ele traz solução aonde que parece que não tem mais jeito, ele entra e traz o remédio. Eu não sei como que você entrou nessa manhã. Eu não quero falar só para quem está afastado ou para quem está desviado, mas eu quero falar para você também que já é dessa casa. Porque o ano de discipulado é para nos discipular, para tratar da nossa vida também. Eu quero dizer que há pão para você. Diga glória a Deus. Eu quero dizer que Ele é o pão da vida. E que em Jesus nós temos abundância. Ele é o remédio para tudo. Ele é o remédio para tudo. Intriga, raiva, ira, falta de perdão. É só você botar Jesus. Quando você chamar Jesus, você vai ver que o veneno da panela vai acabar. Não havia segredo algum quando aquele profeta ele colocou o trigo, mas ele já sabia que havia alguém que representa o pão vivo, e ele colocou ali, e todo espírito de morte acabou naquele instante. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que tem acontecido na sua vida, mas eu quero declarar nessa manhã, abre sua mão para receber. Eu quero declarar nessa manhã que tudo aquilo que era morte, que toda palavra que levantaram sobre você, que tudo que falaram a seu respeito, tudo que falaram que não é ter vida, tudo aquilo que falaram para você que não vai dar certo, pessoas que tentaram frustrar os teus sonhos dizendo não é para você, de repente você está aqui, está dizendo meu sonho era casar, pessoas falaram não vai dar certo. Eu quero declarar que vai dar certo. Eu quero declarar que o remédio hoje está entrando nessa panela e a morte vai sair. Tudo aquilo que declararam sobre a sua vida que não ia ter vida, eu quero declarar nessa manhã, vai ter vida. Ainda existe vida aí. Não é para a morte. Não é para a morte, mas é para a vida, amados. É para a vida. E não é o fim. Eu quero declarar que é o começo de uma nova história que Deus tem sobre você. Mas para isso você precisa acreditar numa direção profética. Se você não acreditar nisso que eu estou falando nessa manhã para você, não vai adiantar nada. Deus tem remédio. Deus tem remédio para mim e para você. Eu não sei quantos entraram aqui dizendo não tem mais jeito. Eu quero declarar, tem jeito. Pastora, a minha casa, os meus filhos estão fora da direção. Ainda há jeito. Ainda tem remédio para entrar nessa panela. Meu ministério está acabado. Eu quero dizer, ainda tem jeito, tem remédio para entrar nessa panela. O meu casamento está acabado. Eu quero dizer, ainda tem jeito, tem remédio para entrar nessa panela. No meu trabalho está tudo errado. Eu quero dizer, ainda tem jeito. Me falaram que eu não vou casar. Eu quero dizer, ei, tem jeito, tem remédio hoje para isso. Falaram que eu não vou conseguir passar na faculdade. Eu quero dizer que tem jeito, tem remédio para isso. Disseram que o meu negócio não vai dar certo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Ei, você vai ser um grande empresário, uma grande empresária. Tem jeito, tem remédio para você nessa manhã. Diga glória a Deus. O profeta é aquele que dá a direção. Ei, e eu quero declarar, tem jeito, tem jeito,
Tem jeito! Tem jeito, amados! Tem jeito! Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Se você tem, diga glória a Deus, aleluia aí no seu lugar. João 6:27. Eu quero que a igreja leia junto comigo. Depois do 27, depois 27, depois 31. Diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Versículo 31. Trinta e dois. Trinta e três. 34, 35. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. E antes da gente louvar, eu queria que você de pé repetisse o versículo 35 comigo. Vamos lá? Coloca aí, todos de pé. Eu vou contar até 3 e você vai repetir comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Diga uau! Jesus! Ele é o pão da vida e quem vier até Ele nunca mais terá fome nem sede. Ele está aqui para saciar toda a nossa fome, toda a nossa sede. Ele é o remédio hoje. Ele é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Eu queria adorar o Senhor nessa manhã. E depois eu quero fazer um convite mega especial